Na sua empresa, você trabalha com treinamentos personalizados na hora de implantar um software, como o Office 365, ou Bitrix, ou qualquer outra ferramenta, seja um ERP, seja um Monday, uma ferramenta de tarefas? Você considera que o treinamento personalizado é importante? Se você não considera, você está jogando errado. Você está subdimensionando a necessidade da personalização dos treinamentos e a necessidade de personalização que as pessoas precisam. Quando eu falo de uma implantação do Office nas empresas, eu sempre falo de treinamento para que as pessoas se ambientem, mas também de treinamento personalizado, para que cada gestor tenha tempo de entender a plataforma e conectar a plataforma às necessidades deles no dia a dia. E é um pouco disso que eu quero falar. Eu quero mostrar como o treinamento personalizado que a gente usa na ProResultado para implantar o Office nas empresas muda completamente o jogo, porque a gente entende a necessidade de cada gestor e vai conectando o gestor e seus processos a ferramentas do Office. Sendo assim, fica muito mais fácil dele perceber a viabilidade daquela ferramenta na operação dele. É muito importante que você tenha pessoas qualificadas dentro da sua operação para treinar o seu time, mas que sejam pessoas também que entendam de processos, que consigam traduzir o processo existente no dia a dia da operação com a ferramenta. Porque eu sempre digo, o motor de uma boa implantação, de uma boa solução, não é a ferramenta, é o processo. E esse processo requer um treinamento personalizado para cada gestor, para cada área. E eu quero mostrar para vocês, na prática hoje, quanto isso é importante. Mostrando o nosso planejamento, como que a gente faz, exemplificando e ajudando você a talvez utilizar isso no dia a dia da sua operação também. Eu sou o Carlos Pires, sou sócio fundador da ProResultado e da Resultado em Foco, duas empresas voltadas para gestão empresarial. Em uma dessas, a ProResultado, a gente cresceu de forma absurda nos últimos anos, através de quê? Treinamento, qualificação e implantação do Office. E eu posso falar com propriedade. A gente sabe muito bem as dores, os erros e como, de fato, fazer uma boa implantação dessa ferramenta para mudar o jogo das empresas. A gente já fez essa implantação em empresas desde pequenos negócios que faturam 1, 2 milhões por ano, até alguns menores que faturam 50 mil por mês. A gente já ajudou a implantar, seja com mentoria, seja com treinamentos, seja com cursos, até apoiar a implantação do Office em operações que estão acima da casa dos 10 bilhões ano. Então a gente, dentro desse range, sabe muito bem como operacionalizar essa ferramenta para mudar o jogo das empresas. Então, sem mais delongas, vem comigo, vamos entender como fazer um treinamento personalizado para os seus gestores, para o time da sua empresa, para que vocês usem o Office da melhor forma. Pessoal, vamos lá. O que eu faço sempre que eu vou fazer uma implantação, seja de Office, seja de qualquer ferramenta? Tem algumas etapas e o treinamento é uma das etapas mais importantes. Só para vocês terem uma ideia, já teve operações que a gente conduziu a implantação de forma ampla, treinando todo mundo em treinamentos esporádicos, mas alguns gestores que tiveram mais interesse, a gente fez treinamentos pontuais. E esses gestores despontaram. A gente tem uma operação onde o gestor comercial, que conecta muito com o nosso time de dados, fez um treinamento, vai acompanhando, vai apresentando, e ele tem um SharePoint da área dele com diversos BIs, gestão de documentação, requisições chegando através de forms, informativos comerciais de venda, fazendo toda a conexão entre as áreas através de forms e automação. A gente tem, por exemplo, a área de estoque e gestão de materiais, usando do BI para gerenciar curva ABC, volume de estoque, produtos com mais de 180, com produtos parados dentro do estoque, e outras áreas que não deram tanta atenção ainda estão um pouco para trás, porque não tem um foco em algumas informações, não tem um foco dentro do Office e acabam, por necessidade em alguns casos, deixando de utilizar uma ferramenta que a própria empresa pagou e está disponibilizando para os gestores. E isso a gente começou a apresentar e mostrar como os gestores gerenciam o dia a dia deles, nas reuniões de equipe, nas reuniões de gestores, para que eles entendam, aqueles que não usam ainda, o poder da plataforma. Numa outra empresa que a gente trabalhou de gestão de projetos, a gente usava lá o Office, eles usavam o Office numa visão geral, e foi contratado para o resultado só para o departamento de projetos. O departamento de projetos passou a usar SharePoint, automações, listas, o próprio PWA como ferramenta de gestão de projetos. A gente começou a avançar até para Power Apps. Por quê? Porque eles tinham interesse e conheciam da ferramenta. Então é muito importante que cada departamento tenha alguém à frente para ser um key user, ser alguém que vai puxar essa implantação. Além de ter o treinamento, você precisa ter o key user, alguém interessado para acompanhar junto com a consultoria. E isso é um trabalho que a gente faz junto com as empresas. E se você achar interessante esse tipo de trabalho, você pode entrar em contato com a gente, você pode procurar outra consultoria, fazer sozinho, ou entrar em contato com a gente aqui através do LinkedIn, através do nosso site, através do próprio Instagram, que muita gente usa
para entrar em contato, porque a gente pode fazer a parte do treinamento, fazer a parte da implantação e acompanhar e identificar possíveis key users em cada departamento, desde que o gestor nos dê a autonomia de avançar nisso, que é o que algumas empresas dão, outras nem tanto, e o avanço é diferente em cada uma delas. Mas, voltando aqui para o treinamento, vou mostrar para vocês a minha tela aqui e vou mostrar como eu planejo o treinamento e por que eu acho ele tão importante. Como que eu faço o treinamento do Office? Primeira coisa que eu sempre trato é dividir o treinamento em algumas etapas. A gente sempre vai tratar com ambientação, para colocar as pessoas no mesmo nível. Se tiver mais de uma pessoa na sala de treinamento, entre o treinador e aquele que está recebendo o treinamento. Depois a gente faz um desenvolvimento e, por fim, a gente faz a conclusão com o plano de implantação. Como que funciona a parte primeiro da ambientação? As pessoas precisam entender o que é a plataforma, quais aplicativos essa plataforma possui. E no final eu vou apresentar para vocês uma estrutura bem mais robusta aqui dentro do Office de planejamento de implantação, mas eu vou deixar para o final para vocês entenderem um pouco. Então assim, quando a gente entra aqui e fala o que é a plataforma, a gente fala dela ser uma plataforma que você trabalha online e trabalha também desktop, que você tem integração entre os arquivos, você tem as ferramentas operacionais. Então a gente dá um overview dessa ferramenta. Depois a gente vem aqui falando de cada um dos aplicativos. Você já deve ter visto vários vídeos aqui no canal que eu mostro isso. Então eu vou mostrando o que tem em cada um dos aplicativos que ela possui dentro da plataforma. Você apresenta o aplicativo, mostra uma visão geral de tudo aquilo que ele tem e quando a gente está falando de um treinamento personalizado na ambientação, você começa a trazer os processos do dia a dia do usuário. Então, apresentei as plataformas, vamos começar a entender como é que funciona. Eu sou um departamento fiscal, eu recebo demanda de outras áreas e acompanho a fiscalização, acompanho as entregas acessórias, acompanho o cálculo de tributos, eu recebo informações de várias áreas sobre compras que têm crédito e compras que não têm crédito, são operacionais ou não são. Então eu vou entendendo o dia a dia. Eu sou uma área de suprimentos, eu recebo a mercadoria, eu recebo nota fiscal, eu gerencio a entrega da mercadoria, eu recebo requisições de mercadorias dentro ou fora do sistema, a requisição pode chegar para papel, você pode usar um forms. Então você vai começando a entender o processo do dia a dia do usuário, porque você ambienta o usuário quanto à plataforma e você ambienta o treinador quanto ao processo. Lembra, o processo é o motor da operação. Depois aqui no desenvolvimento, é muito importante a gente tentar entender, antes até mesmo de começar esse treinamento, eu falo aqui de um pré-treinamento, que é o quê? Eu sempre recomendo a implantação do Office através de um organograma. Por que através de um organograma? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando eu vou desenvolver o treinamento, e quando eu começo ele aqui, para começar a planejar, por que eu faço um organograma? É muito importante eu saber se eu vou colocar essa categoria aqui, tipo, o departamento aqui eu chamo de gerência financeira. Aqui eu tenho controladoria e financeiro, ou controladoria e contabilidade. O que vai ser um SharePoint, uma equipe? Vai ser o controladoria? Vai ser a gerência financeira ou a gerência de controladoria? E aqui embaixo vai ter a controladoria e o financeiro? O que vai ser um departamento? É muito importante entender isso, porque não adianta eu, numa área, tratar como equipe do Teams um nível, em outra área eu tratar outro. Pode ser que no futuro isso fique confuso, fique difícil. No marketing eu quero o marketing inteiro num lugar só, e aqui eu vou ter, por exemplo, a parte marketing e a parte comunicação, eles estão no mesmo SharePoint. Enquanto na parte, por exemplo, de gestão de materiais, eu tenho estoque separado, por exemplo, da oficina. Então fica estranho se eu não conseguir sistematizar. Então a primeira coisa que a gente faz é sempre ter o quê? Um bom organograma para visualizar o cenário da empresa como um todo. Então o organograma é essa primeira parte que eu começo a determinar como que a empresa vai funcionar para que eu possa treinar o time dentro dessa estrutura. E aí eu vou treinando cada um dos departamentos. Quando eu ambientei ele e ele entendeu o que a plataforma possui, eu começo a mostrar para ele como entender e como estruturar o uso da ferramenta. O que eu sempre faço? Eu separo a ferramenta em 3 grandes grupos. 3 grandes grupos de área de conhecimento. Primeira área de conhecimento, a gente vai falar de governança. Em governança, eu estou falando do quê? Em governança, eu estou falando de processos, eu estou falando de gestão de documentos, eu estou falando de comunicação. Então aqui eu estou falando para ele como usar, por exemplo, um Lists, um Process, um Planner, quer dizer, como usar um SharePoint, uma sistemática de uso de um OneDrive estruturado, como usar o Teams como ferramenta de comunicação, e até mesmo o SharePoint. Depois eu vou falar, para mim, eu gosto de falar de análise, que é análise de dados. Vamos começar aqui a análise de dados em, por exemplo, Power BI. Então eu posso ter BIs de análises. Carlos, mas BI é só uma ferramenta. Não, o BI ele compõe toda a parte, tanto da ferramenta, quanto também as etapas que a gente tem que estruturar de base de dados. Então você vai falar de BI, você vai falar de base de dados,
Você pode falar também aqui de gestão dessa documentação que são as bases de dados, então você pode falar meio que de uma instância de gestão de arquivos que podem ser bases de dados. E além disso, você pode falar também da visualização, da disponibilização dessa base de dados. Então eu falei que ele pode gerenciar processos, documentos e comunicação. Ele pode pegar esses documentos e esses processos e transformar em bases de dados que vão virar BIs. E pode disponibilizar isso através de ferramentas. E depois você começa a falar de automação, porque os processos estão bem definidos, você tem análise desses processos e aí você pode automatizar. O que você pode falar de automatização aqui? Você pode falar de processos automatizados, você pode falar de coleta de documentos. Tem N questões aqui que você pode estruturar e sinalizar. Além disso, a gente passa depois para algumas fases de quê? De entendimento do ecossistema. Então eu vou falar, já que eu já expliquei como funciona, agora eu vou falar, ele vai ter grupos de ferramentas, a gente vai falar sobre os procedimentos e processos, que é importante, que é o motor da funcionalidade, da gestão de arquivos, da gestão de projetos, análise de dados e automação, estruturação e depois comunicação e produtividade. O que eu gosto de mostrar? Eu gosto de mostrar a plataforma nesse formato, onde eu explico que cada equipe que eu sinalizei lá no começo no organograma vai ter sua própria gestão de dados, de listas, seus próprios BIs. Então eu começo a mostrar para aquele gestor de forma personalizada as tarefas que ele pode gerenciar na área dele, a gestão de treinamentos que ele pode ter na área dele, os processos, a documentação, os formulários, e eu vou qualificando o gestor a entender. A gente vai estruturar para ele departamento, uma área exclusiva para o próprio departamento. É como se fosse o quê? Uma plataforma. Então, eu começo a construir a plataforma desse gestor, porque aí eu estou sendo muito mais direto à necessidade dele. Então, fica mais fácil de eu construir essa plataforma. Depois disso, a gente entendeu a plataforma, entendeu tudo isso, o que eu gosto de trazer? Eu gosto de trazer uma visão sistêmica, mostrando para esse gestor que isso é extremamente importante, que não basta ele olhar para uma ferramenta do Office. Ele precisa enxergar o Office como uma soma de ferramentas para que ele possa automatizar o processo dele. Então, você pode fazer uma requisição por um formulário que vai gerar uma lista, que você vai gerenciar agora por uma ferramenta de gestão de processos e não mais por e-mail. E você vai captando coisas que ele usa hoje no dia a dia que podem ser otimizadas. Então, o gestor vai ficando cada vez mais envolvido. E aí você desenvolve um treinamento para aquela necessidade dele. Passou da parte de implementação, você começa a conclusão. Como que funciona a conclusão? A conclusão é um plano de ação. É onde você começa a entender e diagnosticar os formulários que ele tem, os processos que ele tem, as demandas, os indicadores que ele quer acompanhar, para que tudo isso seja definido e você começa a entender como funciona o departamento desse gestor, cria aqui um plano de ação já voltado para a necessidade desse gestor. Porque quando você começou essa conversa com ele, você já tinha definido aqui atrás, no organograma, no pré-planejamento desse treinamento, que essa área teria 1 ou 2 SharePoints, que teria uma estrutura já definida com os key users, e aí na hora que você chegasse aqui no final, que você já ambientou ele, já desenvolveu nele o conhecimento, já mapeou um pouco dos processos, você começa a fazer um plano de ação para que isso continue e dê perpetuidade ali no departamento. O que eu costumo falar para os gestores e para as empresas é que o que faz a diferença entre o planejamento e a execução de fato é o acompanhamento, é o plano de ação, é a tarefa. E é isso que a consultoria pode ajudar, o que user pode ajudar, mas o importante é planejar, treinar e fazer com que o gestor entenda a importância daquilo ali, para que ele dê força e o segmento nesse processo. Então essa é a importância que eu falo do treinamento sistematizado e ajustado à necessidade de cada gestor. Isso é o que faz a diferença naquilo que a gente implanta junto com os clientes. Então, eu espero que isso tenha dado um norte para vocês abrirem a cabeça de vocês sobre como implantar o Office e a importância desse treinamento. Se você precisar de ajuda, você pode procurar a gente através das redes sociais, LinkedIn, através do próprio Instagram, que a gente entende a necessidade e pode fazer tanto um projeto quanto uma proposta para você avançar nessa implantação do Office e usar uma ferramenta que talvez você já paga na sua operação. Talvez os seus gestores, as pessoas que estão na sua operação não sabem usar. E isso a gente pode ajudar de forma muito estruturada. Eu agradeço você que ficou até aqui. Peço que não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal, se inscrever aqui no YouTube. E se você estiver vendo isso através das redes sociais ou até mesmo no YouTube e quiser ver um pouco mais do nosso dia a dia de forma estruturada, mais dinâmica, como que a gente implanta o Office, não se esqueça de acompanhar a gente em todas as redes sociais. Carlos Pires Consultor, Pro-Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Eu agradeço, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.